Olá, estamos aqui de volta. Eu sou a professora Tayane, sou professora de português efetiva daqui do Instituto Federal de Rondônia. Trabalho na área de língua portuguesa já há algum tempo. Sou especialista em linguística e atualmente sou mestranda em estudos literários. Aqui comigo a professora Dinalva. Eu sou técnica em assuntos educacionais aqui do Instituto Federal de Rondônia. Já atuei como professora de língua portuguesa no estado e estou aqui com vocês para trabalharmos um pouco mais sobre comunicação e aprendermos mais juntos. Vamos conhecer então a ementa da nossa disciplina. O que nós vamos estudar no nosso curso de português instrumental? Vejamos. A ementa do nosso texto, das nossas aulas, ela foi distribuída da seguinte forma. Na teleaula 1, que é a nossa aula de hoje, nós estudaremos sobre linguagem e comunicação, as funções da linguagem, um pouco de coesão e coerência, que está relacionada ao ato de comunicação, e pontuação. No nosso segundo encontro, que é a teleaula 2, nós vamos falar de concordância, concordância verbal, concordância nominal e também as regências, nominal e verbal. A relação dentro do texto do termo regente, do termo regido, a relação do substantivo com o verbo, como isso funciona para que a comunicação aconteça efetivamente. Na aula 3, nós vamos trabalhar um pouco de ortografia, tem um tutorial que depois a gente vai falar sobre isso. Vamos estudar os gêneros e tipologias textuais, estudar um pouco sobre a interpretação textual, né, a intelecção textual. Estudaremos a redação científica, textos técnicos e de instrução. No nosso quarto encontro, faremos o quê? Uma revisão, retomaremos alguns desses assuntos tratados nos 3 primeiros encontros que julgarmos interessante retomar para que vocês possam compreender melhor e ter um desempenho adequado na avaliação que acontecerá nesse quarto encontro. Ok. Então qual é o objetivo geral dessa nossa disciplina? Aprimorar o conhecimento básico referente à língua portuguesa. Para quê? Para aplicá-lo no trabalho, no seu trabalho como técnico em informática para a internet. Certo, então se o nosso objetivo é aprimorar os nossos conhecimentos, então nós precisamos revisar alguns conteúdos, revisitar alguns conceitos, para que a gente possa empregá-lo no nosso dia a dia. E isso faz parte da nossa primeira teleaula, estudar os elementos que compõem a comunicação, as funções que estão relacionadas de acordo com cada um desses elementos. Tudo bem? Então vamos à nossa primeira aula, que possui seus objetivos específicos. Quais seriam eles? Reconhecer a importância da linguagem na constituição do homem. Além disso, nós precisamos perceber a comunicação como um mecanismo de interação. Sem a comunicação, nós não conseguimos interagir com o próximo. E também diferenciar língua e fala. Também vamos conhecer e diferenciar as funções da linguagem, além de reconhecer a importância da pontuação para a compreensão do texto escrito. Certo, então tudo está interligado. Por isso, nós começamos essa nossa primeira aula apresentando a tríade da comunicação. Vejamos. Quem é que faz parte dessa comunicação? A comunicação se estabelece de que maneira? Para que ela aconteça, nós precisamos empregar uma determinada linguagem, utilizando uma língua, e essa língua pode ser empregada através da fala. O que seria a linguagem? A capacidade do homem de se comunicar através do quê? Da língua. A língua é o quê? O sistema de signo. Aquele sistema que nós, como sociedade, convencionamos que iríamos utilizar para nos comunicarmos, para falarmos com as pessoas do nosso grupo.
Certo, então a linguagem, ela é o meio, é como o que eu sinto, o que eu quero expressar vai chegar até o próximo. Pode ser através de gestos, pode ser através de palavra, através de um bilhete, de um texto escrito. Então você pode empregar uma determinada linguagem. E o que seria a língua? A língua é justamente o código que você vai utilizar. Que código seria esse? É o sistema de signos que você vai empregar. Vai ser a língua portuguesa, a língua inglesa, a língua francesa. A língua, ela está relacionada ao código que uma determinada comunidade, que um determinado grupo social vai empregar, certo? E o que seria a fala? A fala é um ato individual de cada um, né? O ato que nós temos. A fala, por ela ser individual, você pode imprimir características regionais suas, através de sotaque, pode imprimir gírias, dependendo do seu jeito de falar. Se a língua é social, pertence a uma comunidade inteira, a um país inteiro, a fala, você emprega essa língua da maneira que você acha mais conveniente. E para isso nós estamos aqui, para estudar a língua portuguesa e observar como empregar adequadamente a linguagem, esse nosso recurso linguístico, para que a gente possa interagir com o próximo. Vejamos, a linguagem ela pode ser classificada em verbal e não verbal. O que seria a linguagem verbal? A linguagem verbal, ela é como você vai se expressar utilizando a palavra, pode ser escrita ou falada. Já a linguagem não verbal, você utiliza apenas imagens, você vai utilizar apenas códigos, gestos. Vejamos o exemplo para facilitar para a gente. Nós temos essa primeira imagem aqui. Observe essa imagem. Nós temos palavra nessa imagem? Não. Nós só temos imagens, né? Nós temos imagens. A forma dessa imagem passa uma mensagem, comunica algo. A cor dessa imagem também comunica algo. Por quê? Nós convencionamos que o vermelho significa perigo, que o vermelho no semáforo não tem palavra, não está escrito lá pare, mas nós convencionamos que o vermelho é para parar, né? E ali nós temos se fosse no semáforo, o verde significaria o quê? Que está livre, né? Seguir em frente. Então, quando você constrói, né? Quando você consegue compreender um texto que tem só imagens, nós temos a linguagem não verbal sendo empregada. Então, quando você dá um ok para alguém, sem precisar falar nada, se você expressa um sentimento com um piscar de olho, né? Não empregando a palavra, nós temos a linguagem não verbal. Se a palavra estiver escrita, se ela for falada, você já utiliza a linguagem verbal. Vamos ver o próximo exemplo. Observem esse exemplo. Nós temos a cor amarela e nós temos também o uso da palavra. O amarelo chama o quê? Convencionamos que o amarelo é atenção. E nós temos a palavra dizendo cuidado, cuidado, atenção. Aqui tem degraus. Então nós temos aí, professora, duas linguagens. Nós temos a verbal e a não verbal. Como que fica agora? Nós temos a linguagem verbal, expressa através das palavras cuidado, degraus, e temos também a linguagem não verbal, porque nós temos a imagenzinha da escada, né? Quando isso acontece, nós chamamos de linguagem mista, que é a união dessas duas linguagens. Vamos ver o próximo exemplo. O mesmo vale para a outra imagem, que nós temos tanto a palavra quanto a imagem ali que nós convencionamos. Se tem uma imagem de um bonequinho ali de vestido, é um banheiro feminino. E ainda para complementar a palavra banheiro feminino. As duas linguagens sendo empregadas. As duas linguagens sendo empregadas no mesmo texto. Então, nós temos a linguagem mista. A linguagem mista, então, é a união das duas linguagens. Já nesse outro exemplo, como nós temos apenas a imagem da menininha, né, na porta do banheiro, só imagem, linguagem não
verbal. Então, o que fica de interessante para a gente interpretar sobre linguagem? A linguagem é como a mensagem chega até o receptor. E essa mensagem pode ser utilizada através de apenas imagens, né? Utilizando apenas imagens, linguagem não verbal. Se nós temos a palavra escrita presente nesse texto, ou a palavra falada, nós temos linguagem verbal. Se a gente tem tudo junto, linguagem mista. Tudo bem? Então, vamos adiante. O que seria, então, linguagem e língua? A linguagem... Capacidade do homem de se comunicar por meio de um sistema de signos. Você emprega códigos, você emprega sinais para que você possa se comunicar com alguém. Foi o que nós acabamos de mostrar. Empregando imagens, códigos, signos, sinais, você se comunica com alguém, né? Através da linguagem verbal ou não verbal. A língua seria o quê? O sistema de signos em si, o código que eu estou empregando. E esse sistema de signos, ele vem impregnado de regras gramaticais, de questões semânticas e também de questões fonológicas. Nós podemos até colocar um exemplo. A porta abriu, por exemplo, né? Vejamos, dependendo da minha entonação, se eu colocar um ponto de interrogação aqui, você já está se referindo a uma pergunta. A porta abriu? A entonação mudou, a pontuação mudou, a interpretação também muda. Se nós colocarmos um ponto de exclamação, você já tem uma outra situação. A porta abriu, como se você estivesse relacionado a uma surpresa. E isso a gente está empregando que código? A língua portuguesa. Portanto, nós temos um adjunto que está acompanhando o nosso substantivo, né? O nosso sujeito, utilizando um verbo que está estabelecendo, né, esse predicado, essa oração, esse predicado verbal. Então, quando você emprega a língua, você está utilizando sistemas gramaticais, linguísticos, que fazem parte das regras daquela determinada língua. E é através da língua, voltamos aqui ao nosso slide, é através da língua que essa linguagem verbal ou não verbal vai se revelar, assim como a fala. Você se expressa, você se comunica empregando a linguagem verbal ou não verbal e a fala. Tudo bem? Vocês observaram que a todo momento nós estamos falando de linguagem, de língua e de fala. E é interessante chamarmos a atenção para quem foi o primeiro linguista a chamar a nossa atenção para a diferença entre língua e fala, que foi Saussure. Para Saussure, a fala é um ato individual de vontade e inteligência. Então foi com Saussure que nós tivemos essa diferenciação. O que é a língua e o que é a fala? A fala é individual, a língua é social. Isso, porque a gente tem a possibilidade de empregar esse código linguístico, né? A gente tem essa possibilidade de empregar a língua de acordo com a nossa condição particular, utilizando a fala. Se você fala um pouquinho mais rápido, se você fala um pouco devagar, se você é tímido, você também consegue imprimir na sua fala, nesse seu jeito. As gírias que fazem parte da sua comunidade, da sua faixa etária. Então, a língua, né, ela é representada, digamos assim, através da fala. Por isso, nós dizemos que a fala é individual e a língua, ela é social, porque pertence a um continente, a um país, a uma comunidade inteira. Tá certo? Para enfatizar um pouco mais sobre o que nós vimos até agora, sobre língua, linguagem, fala, as variedades linguísticas que existem, nós vamos assistir agora a um vídeo produzido pela nossa equipe de produção, que vai tratar um pouco sobre isso, sobre as diferenças regionais, sobre as diferenças sociais, que nós também imprimimos na nossa fala. Vamos ver agora? Você já parou para pensar o quanto a língua portuguesa se transformou e vem se transformando? Que tal fazermos uma breve viagem no tempo
para acompanharmos diálogos que hoje são bem diferentes. Vamos lá? Ô, guri, mas isso aí tem que tomar, é? Tem que tomar. É quente? Tem chupa, assim. Eu não gosto disso, não. Bem quentinho, bem bom. Não tomo disso, não. Não tomando. Olha lá, olha lá. Mas vai, guri, olha lá, prenda, tá chegando pro teu lado. Tu é abilolada, isso aí é a biscateira, menino. E tu tem a boca de tramela. Olha lá, puxa-te. Bem capaz, né? Pode entrar. Então o senhor é o senhor João Almeida Sem Rumo. Meu irmão, o negócio é o seguinte, queria um trampo, tem vaga nessa loja de imóveis aí? As variações linguísticas são inevitáveis em qualquer idioma, isso não é problema. O problema é não saber utilizar expressões corretas em cada ocasião. Concorda comigo? Tchau e até a próxima. Que existe uma variedade, né, de expressões, uma variedade linguística nesse nosso país tão rico. O primeiro exemplo, a variedade de época. Como era que aqui o namorado pedia a namorada, né? Pedia para namorar com a menina, com expressões assim bem formais, bem cuidadosas. Quando a gente chega para o dia de hoje, uma mensagenzinha ali rapidinho, você ou conquista ou não alguma menina, né? Na variedade regional, o outro exemplo, dois rapazes conversando, um provavelmente nascido, né, na região gaúcha, o outro na região nordeste. O jeito de falar, o jeito de se expressar também diferente. Todos eles empregando que código, que língua? A língua portuguesa. O outro exemplo, aquele rapaz em busca de emprego. Será que ele empregou a linguagem adequada para aquela situação? A forma como ele se comportou? Então, nós estamos aqui para revisar um pouco sobre esses conceitos, né? Conhecer um pouco, conhecer melhor sobre essa língua que nos pertence. Nós precisamos dominá-la. Como nós vamos fazer isso? Através das nossas aulas de português instrumental, né, professora? Isso. E não só ficar você, aluno que está acompanhando esta aula, não só nas teleaulas, buscar também conhecimento na leitura, em sites na internet, em vídeos, para que você possa enriquecer ainda mais esse assunto que nós estamos passando aqui. Isso, e a gente quer agradecer a participação de vocês e pede que você participe conosco da nossa aula. Quem já participou? O Polo de Colorado já comentou a aula, disse que está muito bem. As coordenadoras aqui, Juliana, a Rubenalva, estão comentando também, professora Tayane, a quantidade de aluno, que as salas estão lotadas com bastantes alunos, são poucos polos que estão com menos alunos, mas estamos aí com muitos alunos assistindo e obrigada a vocês que postaram aqui no chat.
agradecendo, né? Eu agradeço novamente a participação de você aqui na nossa aula. A sua participação é importante para que a nossa aula aconteça de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais interativa. Então, voltando à nossa língua portuguesa. Se você precisa empregar adequadamente essa fala, né? Essa língua, utilizando adequadamente de acordo com a situação, existem alguns problemas que podem acontecer. Você empregar uma palavra inadequadamente ou um som de uma palavra soar estranho num determinado momento, é o que a gente vai ver agora nos nossos slides, tá certo? É o que nós chamamos, né? Quando nós vamos trabalhar essa língua falada, nós precisamos perceber que nós temos que tomar cuidado quando nós formos utilizá-la na escrita, para que a gente possa evitar esse tipo de problema aqui, né? A cacofonia, um som estranho, né? Que pode gerar mal entendido na hora da emissão dessa mensagem. Vejamos o exemplo. Tem uma mão no pé. Parece que você está falando de mamão, né? Você observa que juntou ali o final da palavra uma com a palavra mão, e aí você mudou o sentido, ou pode gerar um mal entendido, porque não está mais, pode entender que é a mão ou a fruta, o mamão que está no pé. E nós devemos, nos nossos textos escritos, evitar isso. Olha um outro exemplo. Estivemos recolhendo o lixo na beira do rio e latinha de refrigerante. Ficou repetitiva a expressão, parece que ele escreveu 2 vezes a palavra latinha, né? Nós podemos evitar esses problemas de cacofonia utilizando outras expressões. Lá havia muitas latinhas de refrigerante. Você evita, né, esses problemas de cacofonia substituindo uma palavra por uma outra mais adequada. Vamos ver o próximo exemplo. O aluno chegou atrasado, já que tinha um problema para resolver. Ele foi de jaqueta, uma jaqueta pequena, lá resolver esse problema. Você evita esse tipo de problema, de ruído estranho, de som estranho. Você evita esse mal entendimento, retirando, por exemplo, o verbo ter daqui, substituindo por outro, já que havia algum problema para resolver, porque ele precisava resolver algum problema. Um outro exemplo de problemas está relacionado à ambiguidade. Como você pode evitar isso? O que é a ambiguidade? É quando um texto que você escreve gera um duplo sentido. Vejamos o exemplo. A mulher viu o incêndio da casa. Como assim? A mulher viu o incêndio e ela estava em uma casa, ou ela viu a casa queimando, né? Observaram que há ali nessa frase um duplo sentido? É claro, a gente observa também que a ambiguidade, às vezes, a gente pode usar ela a nosso favor. Um compositor, quando ele vai compor uma música, né? Às vezes ele quer brincar, então, com a palavra, com a língua portuguesa, que deixa que isso aconteça. Então, a piada, por exemplo, também aproveita bastante da ambiguidade. Nós temos que tomar cuidado quando vamos usar a nossa língua portuguesa num texto científico, num texto aqui no curso, porque daí você já não vai tirar o lado bom, tirar proveito da ambiguidade. Você vai ter problema num texto científico. Isso mesmo, você não vai estar lá perto de cada pessoa que está lendo teu texto dizendo, olha, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer isso, isso e isso. Para evitar esse duplo sentido, para evitar esse tipo de problema, no caso desse exemplo aqui que nós vimos, a mulher viu o incêndio da casa. Como nós poderíamos refazer esse texto e evitar esse duplo sentido? Você pode reescrever dizendo, a mulher viu o incêndio da casa vizinha, a mulher percebeu que sua casa estava pegando fogo, né, como diz o pessoal lá da minha terra. O outro exemplo, Beatriz disse a Joana que viu sua mãe no mercado. Mas a Beatriz viu a sua própria mãe ou ela viu a mãe de Joana? A gente pode evitar esse duplo sentido. Beatriz
viu, como é que nós poderíamos fazer? A Beatriz viu a mãe de Joana no mercado. Você pode corrigir dessa forma. Próximo exemplo. O aluno disse ao professor que era esperto. Quem que era esperto aqui no caso? O aluno é esperto ou o professor é esperto? Provavelmente o aluno está falando dele mesmo, né? Mas tudo bem. A gente pode evitar esse duplo sentido aí. O aluno que se acha esperto conversou com o professor. Alguma coisa assim nesse sentido. Então, quando a gente vai empregar a língua portuguesa, principalmente a língua escrita, porque essa língua escrita é a que fica, né? É a que pode se perpetuar ainda mais. Você precisa tomar cuidado com o sentido da palavra que você está empregando, utilizar adequadamente os elementos de coesão que fazem parte dessa estrutura que você está utilizando no momento. Para isso, nós vamos estudar, então, rever um pouco sobre coerência e coesão. O que seria, então, a coerência? A coerência é a ligação lógica da linguagem, ou seja, o sentido geral do texto, né? Que ele deve estar claro e ordenado. Então, você tem que ser coerente com o que você está escrevendo. Você não pode dizer uma coisa, afirmar algo e negar em seguida, mudando totalmente de opinião. Então, a coerência ela está relacionada ao sentido geral que você está empregando dentro do texto. A coesão, ela é o quê? Ela está relacionada, né, à forma como você vai organizar essas ideias. Ou seja, da forma, né, que haja concordância, relação entre os diversos elementos que constituem esse texto que você vai produzir. Vejamos o exemplo. A aluna obteve uma excelente nota na prova de português. Que bom. Tal resultado, olha o elemento de coesão, né? Que resultado foi esse que ele está citando? A ótima nota que a menina tirou, né? Tal resultado, para não repetir a expressão, a nota excelente que a menina lá tirou, que a aluna tirou, você substitui empregando esse elemento coesivo. Tal resultado simboliza dedicação e esforço. Tá certo? É isso que a gente espera de você. Tudo bem? Nós precisamos empregar a comunicação de acordo com a interação que você pretende estabelecer. Você se comunica com alguém porque você quer demonstrar algo, você quer explicar sobre alguma coisa. Então, essa interação só vai acontecer porque você utiliza, mesmo sem perceber, todos os elementos que nós vamos estudar aqui. Você precisa de um emissor para transmitir uma mensagem para um receptor, utilizando um determinado código, através de um canal e num determinado contexto. Esses são os elementos que compõem a comunicação. Vamos ver aqui no nosso slide. Para que a comunicação se processe, são necessários alguns elementos que, segundo denominação Jacóbico, seriam fonte ou emissor. O que é essa fonte ou emissor? A fala ou a escrita. Receptor ou destinatário. Quem recebe ou quem lê o texto, a mensagem enviada pelo emissor. O que é a mensagem? O assunto é o conteúdo. E o referente é o contexto. O canal é como essa mensagem será transmitida. E o código é o tipo de língua, seja a língua portuguesa ou a Libras, que é a língua brasileira de sinais, é o código como a mensagem será transmitida. Vamos imaginar uma situação hipotética aqui para que a gente possa perceber que todos esses elementos estão presentes em todo o ato comunicativo, né? Você está aí assistindo a essa nossa aula e você recebe a seguinte mensagem, né? Você recebe a seguinte informação.
através de uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, que a rua principal da sua cidade estará interditada amanhã das 9 ao meio-dia. Né? Você recebeu através de uma mensagem no WhatsApp que alguém te mandou. Quem seria o emissor dessa mensagem? Quem te mandou a mensagem, um colega, um amigo que soube através de um terceiro, por exemplo. Quem seria o receptor? Você, que recebeu a mensagem. Que mensagem seria? De que você precisa evitar das 9 às 12 horas aquele trechinho da avenida principal. Aí vem as mensagens na entrelinha do texto, né, que vai estar um pouco conturbado, que é melhor evitar aquela região e etc. Qual seria o referente? O referente é o contexto. Se você emprega, se você utiliza aquela avenida principal para se locomover, você já precisa evitar. Então, o referente é a situação em si daquele momento. Evitar transtorno, evitar um problema maior, perda de tempo. Como o canal é como essa mensagem chegou até você? Através do WhatsApp. Poderia ter sido uma notícia no rádio, né? Poderia ter sido uma notinha na televisão. Então, como a mensagem vai chegar até o receptor é o emprego, né, do canal. E qual código foi utilizado? Com certeza a língua portuguesa, escrita, né, que fez com que essa mensagem chegasse até você. Então, todos esses elementos, em qualquer ato comunicativo, esses elementos eles estão presentes. E se você enfatizar a ideia em qualquer um deles, né? Se você enfatiza a ideia no emissor, existe uma função apropriada para isso. Se você enfatiza a mensagem, existe uma função apropriada para isso. É o que nós vamos ver agora no nosso próximo slide. Vejamos. A comunicação, como nós já dissemos, possui todos esses elementos que estão aqui elencados, né? Nós precisamos de quem? De um emissor que vai transmitir a mensagem. E quando você emprega essa função emotiva, você centra a mensagem no emissor. Você vai evidenciar o eu. Isso. Nós temos como exemplo, né? Quais são os exemplos de uma linguagem, de uma função emotiva? Quando você vai demonstrar o que você sente para alguém. Através de diário, através de um bilhete, quando você transmite o que você sente, né, os seus sentimentos sendo transmitidos, o eu sendo evidenciado. Eu quero falar sobre mim hoje. Então, vou dizer se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu estou cansada, alegre. Se você fala de si, função emotiva. E esse tipo de função, ela é própria de diários, de memorial descritivo, né? São tantos outros exemplos. De cartas, né, professora? Carta também, quando você vai demonstrar seus sentimentos, né, para alguém. Você precisa de quem? Do receptor, que é para quem você vai mandar a mensagem. Se a função está centrada nele, a função, nós chamamos de função apelativa ou a conativa, né? Quando você quer influenciar a outra pessoa. Então, a função que vai prevalecer no texto, quando você quer influenciar outra pessoa, o receptor é a função referencial. É a função apelativa. A referencial é quando você quer transmitir uma mensagem que está mais presente nos textos jornalísticos, nos textos científicos. Isso, é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, a função apelativa, ela é própria de que tipo de texto? Se quer te convencer de fazer alguma coisa, se quer te convencer para comprar alguma coisa. Função apelativa, propagandas, discurso político. A função é fazer com que você compre aquele determinado produto, para você se sentir melhor. É que você vote naquele determinado candidato, porque de acordo com o que ele falou, né, ele te convenceu sobre algo, né? Então, a função apelativa, ela tem esse objetivo de te convencer sobre alguma coisa. Quando você vem, como a professora já falou, para a função referencial, o objetivo é apenas informar. Nesse caso, você está valorizando o referente, né? Você está valorizando apenas o assunto, o contexto.
Isso. E temos também a função metalinguística, que é quando você explica, quando a linguagem fala dela mesma, ou o filme falando de um filme, ou, por exemplo, um programa de televisão que fala do mesmo programa, de outros programas. Então, nós temos a metalinguagem. Se for um poema falando de como se constrói um poema, também a função metalinguística, que daí chamamos na área dos textos literários, da literatura, de metapoema. Isso, então a função metalinguística ela é um pouquinho mais complicada, porque você emprega um código para explicar esse mesmo código. Vamos ver um exemplo, o dicionário. A gente tem a palavra explicando os significados da palavra. Função metalinguística. O objetivo ali é esclarecer, através da palavra, o significado da palavra. A gramática, você emprega a língua portuguesa para explicar regras da língua portuguesa, né? Então, esses são programas de televisão, que só fala de televisão, só fala dos outros programas de televisão. Aí nós temos a função metalinguística sendo evidenciada. Olha só, quando você coloca a mensagem em evidência, a função passa a ser a função poética. Você vai valorizar a mensagem, né? Isso é típico de textos, de poemas, em que você transmite uma explicação diferente, uma explicação diferenciada sobre um assunto. Se eu perguntasse para você, o que é o amor? Como você definiria o amor? É o sentimento, né, entre duas pessoas, é companheirismo, é respeito e etc. Teve um poeta que escreveu dessa forma, dizendo que é o amor. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. E aí nós temos em ênfase a mensagem, a forma, o poema é exemplo dessa função poética, porque é a linguagem que está em ênfase. Você poderia explicar que o amor, né, você poderia explicar objetivamente o amor de várias formas, mas quando você diz que Camões diz que o amor é fogo que arde sem se ver, é uma ferida que dói e não se sente, você, através de uma linguagem mais trabalhada, através de uma linguagem poética, através de metáforas, você transmite essa mesma ideia que você poderia explicar de uma maneira mais simples. Então, a função poética, o objetivo dela é valorizar a mensagem, valorizar a palavra, né? Trabalhar com a palavra. Quando você vem evidenciando o canal, nós temos a função fática. O objetivo dela é estabelecer o contato. Então, quando você liga para alguém e diz alô, você está tentando só verificar se há comunicação, se você já pode transmitir a mensagem. Está me ouvindo? Então, você está testando o canal. Quando aparecem essas palavras, então é a função fática, que testa o canal. Que testa o canal. Nós podemos testar, sempre quando você está falando com alguém ao telefone, você está contando a sua vida inteira, né? E você diz alô, de vez em quando você tem que dizer alô, tá me ouvindo? Entendeu? Você busca esse contato. Quando você faz isso, você está empregando a função fática. Olha só, mas nós precisamos ter em mente que um mesmo texto e em um mesmo texto podem coexistir mais de uma função, né? Isso vai depender da intenção do emissor na elaboração dessa mensagem. A função referencial. Olha aqui o exemplo. O objetivo dos textos jornalísticos é transmitir uma mensagem. Geralmente você emprega dados, gráficos para expressar apresentar essa informação. Na função emotiva, como nós já vimos, o objetivo é transmitir o que você está sentindo, né? Então, você emprega verbos, né, na primeira pessoa. Eu tenho um sonho de que meus filhos um dia viverão em uma nação que não os julgará por sua cor, mas pelo seu caráter, né? De Martin Luther King.
Outro exemplo. No outro exemplo, você observa também, eu te amo. Novamente, aí a primeira pessoa em ênfase. A primeira pessoa em ênfase. Quando nós temos a função conativa, né, que há uma valorização do receptor, você tem, né, toda uma linguagem voltada para te convencer, para te demonstrar, né, que você é a parte importante dessa mensagem, porque o objetivo dela é te persuadir, né? Na função fática, como nós já vimos, o objetivo é testar o canal. Então, olha essa música. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Ô, está me ouvindo? São essas expressões que fazem parte da função Fática. Para testar o canal. Na metalinguística, como o código ele é evidenciado, então nós temos, olha aqui o exemplo, um filme que fala sobre o filme, sobre o cinema. Um poema que vai falar sobre as criações poéticas, né? Olha esse poema que nós trouxemos aqui. Um poema como um gole d'água bebido no escuro, como um pobre animal palpitando ferido. Ele está descrevendo o que é um poema, né? Triste, solitário, único, ferido de mortal beleza. Quando você pega um poema para explicar o poema, função metalinguística. A função poética, como já dissemos, nós temos a valorização da mensagem. O objetivo dela é expressar os sentimentos e as descrições do mundo. Amor sem palavras, ou a palavra amor sem amor. Então, ele vai definir o que seria o amor, tá? Para isso, né, para que a gente possa imprimir a entonação, as pausas, nós precisamos dos sinais de pontuação. E nós já conhecemos todos eles, né? Vírgula, ponto e vírgula, ponto de interrogação, de exclamação, 2 pontos e a aspa. Olha esse texto interessante aqui. Vírgula pode ser uma pausa ou não. Não espere. Não espere. 2 ideias diferentes, né? A vírgula pode também sumir com o seu dinheiro. Cuidado. R$ 23,04 40 centavos é diferente de R$ 2,34. Pode ser autoritária também. Aceito. Obrigado. Aceito, obrigado. E assim por diante, tá? Esse juiz é corrupto. Você está conversando com o juiz. Se você diz, sem as vírgulas, esse juiz é corrupto, você está dando o seu juízo de valor sobre ele, né? E existem tantos outros exemplos. Porque a vírgula, ela serve para quê? Para definir datas, separar os advérbios sim ou não, após as saudações, os nomes das pessoas. Olha esse texto. Se o homem soubesse o valor que tem, eu colocaria depois, né? Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Mas se você fosse homem? Talvez a vírgula seria aqui, né? Se você soubesse o valor que tem, se você soubesse o valor que tem, a mulher, se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Então, a vírgula, ela separa termos, né? Separa termos da oração. O IFRO oferece cursos técnicos de informática, de enumeração, né? Enumerando quais seriam os cursos que o IFRO oferece. Serve também para destacar elementos intercalados. Estudamos bastante, logo seremos aprovados. Uma adjunta adverbial, por exemplo. Estes alunos, com certeza, serão aprovados. Seja breve, Tiago, para separar o vocativo, né? Porque o tempo não para. Serve também para destacar o aposto. Pedro, servidor exemplar, foi promovido. Uma expressão exclamativa também dentro do texto. A leitura, isto é, a viagem sem sair do lugar, precisa ser uma prática contínua. Você pode revisitar todos esses conceitos que nós temos aí no nosso texto, no nosso trabalho e os exemplos. O ponto e vírgula, todos eles você pode estudar, revisitar, analisar todos eles. E fiquem aí agora com a nossa atividade que a Dinal vai comentar.
E a atividade, nós vamos para a atividade de sala. É bastante conteúdo para o tempo, tem muitas dúvidas aqui no fórum e nós vamos comentar algumas dessas dúvidas, não todas aqui na atividade de sala, mas eu estarei no chat também como professora assistente, tirando essas dúvidas de vocês, não só aqui no horário da aula, mas durante a semana. Ok, então nós já voltamos para tentar resolver essas questões juntos. Olá! Você que nos acompanha em todos os polos, né, do IFRO, nessa nossa aula de número 1 de português instrumental. Eu sou a professora Ana Cláudia, professora de língua portuguesa, e estaremos fazendo a correção, né, das atividades, tirando as dúvidas que vocês enviarem para a gente. Comigo aqui está a Luísa, né, Luísa? Sua professora Luísa. Sou da coordenação de tutores à distância e auxiliando também a vocês. Se vocês precisarem, é só mandar um e-mail para o e-mail tutor.informática@ifroedu.br, que aí ajudarei vocês em qualquer situação para a gente não ficar com dúvidas, tá bom? Obrigada. Então, vamos às correções. Nós vamos, então, fazer a correção da atividade e, claro, a Luísa vai ler, né, as respostas que vocês enviarem. Vamos lá para a primeira questão. Isso. Defina as características de cada elemento da tríade. Língua, linguagem e fala. Luísa, tivemos aí alguma resposta, Luísa? Não, ainda não. Ainda não? Então, acompanhe aí comigo. Linguagem. O que é linguagem? A linguagem é a capacidade de se comunicar, capacidade humana, né? Capacidade humana de se comunicar. E ela pode ser, quem colocou também que a linguagem envolve signos, envolve elementos verbais e não verbais, né? Imagens, sons, também está correto. A língua, qual é o conceito de língua? A língua é o sistema de signos ou de regras, né, convencionadas por uma determinada comunidade, e ela também tem a característica de ser social, né? Ela estabelece, ela funciona também como elemento de interação. E nós temos a fala. A fala, ela é individual e ela também ela é particular, porque cada um vai expressar as suas características próprias, né, nesta fala. Então, por exemplo, os sotaques, as variações regionais, né, e tudo. Então, ela é de característica particular, individual, é a forma como cada um se expressa. Ok? Então, essas são as respostas da atividade número 1. Se não temos dúvidas, vamos para a questão 2. A questão 2, né, temos assim, tendo em vista as características das linguagens verbal e não verbal, comente o uso dessas linguagens na imagem a seguir. Então, nós temos aqui duas imagens, na letra A e na letra B. Então, primeira coisa, é identificar se é linguagem verbal ou não verbal. Essa primeira, que nós temos esse símbolo aqui do cigarro, né, cortado, o que é isso? É linguagem não verbal. Por que não verbal? Aí você explica aqui, né? Não verbal porque não tem
palavras, ela trabalha apenas com o símbolo, com a imagem. Então, é linguagem não verbal porque usa símbolos, né? Não tem palavras. E essa segunda aqui, a letra B, como é que ela se classifica? Linguagem mista. Mista por quê? Porque nós temos a combinação da linguagem verbal e não verbal. Ou seja, ao mesmo tempo que está utilizando texto, a escrita, né, as palavras, está usando o símbolo. Por isso que ela é mista, porque usa palavras e imagem, usou palavras e símbolos. Tá? Então, essa é a resposta. Ok? Podemos seguir? Vamos então para a questão 3. Na questão 3, nós temos aí, quanto às linguagens verbal e não verbal, todas as alternativas estão corretas. Exceto, quando ele fala exceto, o que a gente está procurando? A errada, porque ele diz que estão corretas, exceto uma. Então, a gente tem que procurar aqui, dentre essas alternativas, aquela que está errada. Vamos analisar a primeira. A linguagem verbal é construída a partir de palavras que podem ser visuais ou sonoras. O que ele está dizendo? Que a linguagem verbal é construída de palavras que podem ser escritas ou faladas. Então, está correto. A linguagem verbal pode ser escrita ou falada. A letra B, a linguagem não verbal pode ser usada por meios de signos sonoros e visuais. Também está certo, porque se eu utilizo, por exemplo, o apito do guarda de trânsito, o apito do juiz de futebol, é um sinal sonoro que tem um significado, né? E a linguagem não verbal, ela também pode ser visual, através de um desenho, de um símbolo, do gesto, da expressão facial. Então, também está correta. Vamos analisar a próxima. Letra C. A linguagem não verbal pode ser considerada mais eficiente que a linguagem verbal. Epa! Como assim? Mais eficiente? Vamos continuar a leitura. Visto que pode ser lida por todos e que sempre consegue comunicar algo com auxílio da linguagem verbal. Então, aqui nós temos um problema, porque a linguagem não verbal, ela não é mais eficiente ou melhor do que a linguagem verbal, né? Então, as duas são importantes, não tem uma maior que a outra, que é justamente, melhor que a outra, que é justamente o que diz a letra D, ó. As linguagens verbal e não verbal são equivalentes em importância. E a comunicação depende delas, hora de uma, hora de outra, para que ambas simultaneamente, nesse caso, chamamos de linguagem mista. Então, aqui está correto. Então, a alternativa errada, né, é a alternativa C. Essa aqui está errada, relembrando, porque está dizendo que a linguagem não verbal é mais eficiente que a linguagem verbal, o que não é verdade, porque as duas têm igual importância. Vamos então para a questão 4. E aí, Luísa, tudo bem ou tem alguma dúvida? Não tem tudo nenhuma jóia? dúvida, tudo jóia. Que bom, sinal de que os alunos entenderam, né, a explicação da aula, entenderam o conteúdo, e isso é muito positivo. Cerejeira está dizendo que a Beatriz, que os alunos de Cerejeira estão com a resposta todos corretas. Que bom, parabéns, alunos, parabéns a você que se empenhou e respondeu a atividade corretamente. E se tiver alguma dúvida, não é nenhum problema, estamos aqui para sanar essas dúvidas, tá bom? Ela está com dúvida no 4 e no 5. No 4? Então vamos ver a questão 4 agora? Vamos lá. É. Qual é o elemento da comunicação
priorizado e a função da linguagem predominante. Então, o elemento da comunicação, nós temos 6, né? Quais são os elementos? Vamos revisar. Nós temos o emissor, né? Nós temos o receptor, nós temos o canal, nós temos o código, nós temos a mensagem e nós temos o referente. E aí nós vimos lá na nossa aula de hoje que o elemento, que na função da linguagem, alguns desses elementos vai ser priorizado, que quando é o emissor que é priorizado, a função da linguagem é a função emotiva. Quando é o receptor, é a função apelativa ou conativa. Quando é o canal, é a função fática. Quando é o código, a função metalinguística. Quando é a mensagem, a função poética. E quando é o referente, a função referencial. Então, vamos ver nesse texto, né, que é um poema do Cassiano Ricardo, qual é o elemento da comunicação e qual é a função da linguagem predominante. Vamos lá. Poética. O que é poesia? Uma ilha cercada de palavras por todos os lados. Que é um poeta? Um homem que trabalha um poema com o suor do seu rosto. Um homem que tem fome como qualquer outro homem. Então vejam, qual é, do que está falando o texto? Está falando de poesia, né? Está falando, até pelo título, né, que é poética, está falando sobre o fazer poético, né? O que é fazer poesia? E o poeta também fala dele mesmo, está falando do que é um poeta. Então, qual é a função, qual é o elemento da comunicação que está sendo priorizado aqui? Nós temos aqui, ó, o que está sendo priorizado é o código, né? O código. Por quê? Quando o código é priorizado, a gente tem a linguagem falando dela própria. Ou seja, nós temos aqui uma poesia falando do que é poesia. Temos aqui o poeta falando do fazer poético. Então, nós temos o código. Quando o código é priorizado, nós temos a função metalinguística. Tá? Metalinguística. Ah, mas aí... Vocês lembram que lá na aula foi dito que, às vezes, no mesmo texto, a gente pode ter mais de uma função, mais de um elemento priorizado? Então, aqui nós temos um poema, e no poema, qual é o elemento priorizado? A mensagem. O poeta procura transmitir sua mensagem de forma criativa, usando as figuras de linguagem, às vezes trabalhando com rima, né? Então, toda a criatividade, toda a preocupação com a mensagem que vai ser transmitida, para ser, assim, transmitida de uma forma bonita, né? E criativa. Então, nós podemos dizer que aqui também a mensagem está sendo priorizada, né? Porque nós temos um poema. E quando é a mensagem que é priorizada, a função da linguagem é poética. Então, você que colocou, né, uma dessas duas respostas, por favor, acrescente a outra, porque essas duas funções são encontradas aqui nesse texto. Ele é, ao mesmo tempo, função poética e metalinguística, e ao mesmo tempo que está priorizando a mensagem, está priorizando o código também. Será que era essa a dúvida lá de... Isso, de Cerejeiro, da Beatriz. Então, Beatriz, acho que respondi para você. Então, as duas funções aparecem aqui. Se você achou que estava errado porque encontrou duas, não está errado não, tá certo, é isso mesmo. Às vezes acontece, tá? De aparecer duas funções no mesmo texto. Vamos para o próximo. Na número 4... Na número 5, é para identificar, né? Deixa eu voltar aqui. É para identificar os elementos da comunicação e da função da linguagem que estão presentes nessa imagem aqui. Então, o que acontece?
nós temos várias coisas, né, para identificar. Primeiro, ele quer identificar os elementos da comunicação e depois a função da linguagem que aparece. Vamos primeiro para os elementos da comunicação, que vem antes, né? Depois a gente vê. Então, aqui a imagem, nós temos o quê? É uma capa da revista Veja, né? E aí nós temos aqui o Neymar, aqui na frente, com um outro jogador aqui, ó, desconhecido. E aí nós temos a manchete principal. Uma Copa, 2 países. Os desafios para o Brasil em 2014, dentro e fora do gramado, né? Que era o ano da Copa. Então, vamos lá. Quem é o emissor, o remetente? Lembrando que emissor é quem emite, quem transmite a mensagem. Então, quem é que está transmitindo a mensagem aqui nessa imagem? Então, você pode responder os editores da revista, né? Uhum. Ou pode dizer ainda, a revista Veja. Gente, a minha letra está horrível, mas é normal. A minha letra não é assim, é o quadro que não favorece, mas a minha letra é melhorzinha, tá? Então, mas eu acho que dá para entender, né? Editores da revista ou simplesmente a revista Veja. Então, são as pessoas que são responsáveis por produzir esse material, que selecionaram esse tema e colocaram aí. Então, esse é o emissor ou o remetente. O receptor ou destinatário é quem vai receber a mensagem. Então, o receptor destinatário pode ser uma pessoa só ou pode ser várias. Nesse caso, são várias. Quem são os receptores ou destinatários? Os leitores da revista. Então, as pessoas que leram, né, a revista, são os receptores. Então, vamos colocar aqui os leitores, tá? Os leitores. E qual é a mensagem principal que vocês conseguem identificar logo daí? Essa que está escrita aqui, ó. Uma Copa, 2 países. Ou se você quiser colocar só resumidamente a Copa, né? Pode ser também a Copa do Mundo, a Copa de 2014, tá? Então, essa é a mensagem principal, que é a que está em destaque aqui na revista, na capa da revista. Qual é o código? O código você pode tanto responder que é a língua portuguesa, quanto pode dizer que é a linguagem verbal, né? E não verbal. A linguagem verbal aonde? No texto escrito. E a linguagem não verbal aparece aí nas imagens, né? Nós temos aí um campo de futebol e os jogadores. Então, ele trabalha com a linguagem verbal e não verbal, ou seja, também você pode responder a língua portuguesa. O canal, agora é o meio. O canal é o meio que foi utilizado para transmitir essa mensagem. Agora sim, agora eu estou falando do material, né, da mídia impressa ou da revista impressa. Porque poderia ter colocado isso num site da internet, poderia ter feito isso colocado uma mensagem, né, nas redes sociais. Então, a revista impressa é o canal que foi utilizado. O contexto, nesse caso, o contexto ele tem a ver com o assunto em si, a informação em si, né? Então, o contexto, ele pode ser a Copa do Mundo, os jogos, né? A Copa de 2014, né? E aí, deixa eu complementar lá. Uma Copa, da mensagem. Uma Copa, 2 países. Então, aqui, ó, a mensagem principal é específico o título aqui, tá? Da revista. O contexto é que naquela época, né, estava se realizando a Copa de 2014. O evento, o momento em que eles estavam vivenciando era esse. Então, esse é o contexto. Agora, levando em conta a função da linguagem que predomina aí, que prevalece. Bom, aí nós temos um texto jornalístico e uma característica do texto jornalístico, né, é destacar o referente, né?
que no caso aqui é a copa. E quando você destaca o referente, a função que prevalece é a função referencial. Qual a característica dessa função? A importância aqui é dada justamente para a copa, né, para o assunto. Então, o objetivo na função referencial é informar, né? É trazer uma informação. Então, aqui nós temos a função que prevalece, é a função referencial, e o elemento da comunicação é o referente. Acho que teve uma certa dúvida, né, que até mandaram ali, né, Luísa? Porque no enunciado, ele pede, vamos voltar ali no enunciado. No enunciado, ele pede para identificar as funções da linguagem e o elemento da comunicação, e aqui apareceu também os elementos, cada um, né? Mas então era para fazer as duas coisas, tá bom? Que é possível, que é o que nós fizemos aqui. Vamos para a próxima questão. Na questão 6, já agora sobre pontuação, né? Então, era para colocar vírgula onde fosse necessário. Então, a vírgula, vocês viram lá que ela não é, ela indica a pausa, ela ajuda, né, nos elementos textuais e a também estabelecer o sentido mesmo da frase. Vamos ler a letra A e vamos ver onde era possível colocar a vírgula. Então, vejam. Mário Quintana, um dos maiores nomes da poesia brasileira, é conhecido como poeta das coisas simples. Vejam que sem vírgula, né? Parece que a gente tem que falar assim, tudo apressado, esbaforido, sem fazer pausa. Olha, gente. Aí, então, o que acontece aqui? Nós temos Mário Quintana, um dos maiores nomes da poesia brasileira. Um dos maiores nomes da poesia brasileira está explicando, né, quem é o Mário Quintana. Então, essa expressão deve estar entre vírgulas, né? Então, deixa eu arrumar essa vírgula que está aparecendo, sei lá o quê. A vírgula vai aparecer aqui, ó, Mário Quintana, vírgula, um dos maiores nomes da poesia brasileira, vírgula, é conhecido como poeta das coisas simples. Porque se eu ler sem essa parte que eu grifei, ó, Mário Quintana é conhecido como poeta das coisas simples. Não dá para entender? Dá, né? Então, porque essa parte aqui é só uma explicação de quem é de quem eu estou falando, de quem é o Mário, sobre quem é o Mário Quintana, ou seja, é um aposto. Então, todo aposto ou explicação de um termo tem que vir entre vírgulas. Então, um dos maiores nomes da poesia brasileira é a explicação de quem foi, né, Mário Quintana, e é um aposto que, se eu retirar da frase, não faz falta, porque a frase continua com sentido, e por conta disso você usa a vírgula, ok? Vamos para a letra B. Gostava de brincar com os filhos, com a mulher, com os amigos e até com os animais. Então, o que nós temos aqui, ó? Primeiramente, não cabe colocar vírgula entre gostava, vírgula, de brincar. Por quê? Porque a gente não separa verbo de complemento, né? Assim como não separa o sujeito do verbo com vírgula. Mas aqui, se vocês perceberam, nós temos uma enumeração, ó. Gostava de brincar com os filhos, com a mulher, com os amigos e até com os animais. Então, diante de uma enumeração, eu devo utilizar vírgulas. Então, com os filhos, vírgula, com a mulher, vírgula, com os amigos e até com os animais. Aqui eu não vou usar vírgula porque tem o E, né? E aí, nesse caso, não cabe. Mas, então, aqui para separar os elementos da enumeração, eu devo utilizar a vírgula. Vamos lá para a letra C. Efetivamente, o sucesso do estudante EAD depende muito do seu interesse. O que é que nós temos aqui? A palavra efetivamente, logo no início da frase, é um advérbio. Então, quando nós temos um advérbio, e principalmente se ele está deslocado da frase, aí você tem que colocar uma vírgula, tá? Então, efetivamente, vírgula. O sucesso do estudante depende muito, da EAD, né? Estudante EAD, depende muito do seu interesse. Então,
o uso da vírgula se faz necessário aí nessa situação. Luísa, o que nós temos aí no chat? É o seguinte, os professores estavam numa sala, no chat, e nós estávamos em outra. E agora o Bruno passou para a sala que nós estamos, de tutores. Aí ele disse que está na questão 4 com dúvidas. E ele esclareceu qual é a dúvida? Não, ele diz assim, os alunos ficaram confusos na questão 4, quais elementos de comunicação e funções da comunicação desse texto específico? Então, vamos voltar lá então na questão 4, vamos lá para a lousa para a gente ver a questão 4. Se eu não me engano, é do texto Poética, né? Vamos voltar lá? Isso. 4. Então, gente, a questão 4 é essa que eu expliquei. Identifique... Cadê? Deixa eu voltar. Epa. A questão 4. Qual o elemento da comunicação priorizado e a função da linguagem predominante no texto? Então, o texto é esse poema do Cassiano Ricardo. O que acontece? Aqui, se alguém achou que podia ser a função emotiva, não é. Por quê? Porque aqui o emissor não está em evidência. Para ser função emotiva, o emissor teria que estar falando dos seus próprios sentimentos e emoções. Então, aqui ele não está falando do sentimento dele, não está falando da emoção, não tem o uso da primeira pessoa, né? Que é uma característica da função emotiva. Então, não tem como ser. Só pode ser o quê? Poética, porque aqui o que está priorizado é a linguagem, a forma, né, de se colocar o assunto no papel, e é um poema, né? Então, o próprio nome aqui já indica, poética. Então, aqui nós temos a mensagem sendo priorizada e nós temos aí que é a função poética. Além disso, nós temos aí a questão do código, né? Do código sendo priorizado. Por quê? Porque nós temos uma poesia cujo tema é poesia. Nós temos que o poeta está falando sobre ele mesmo. Então, é o código explicando a si mesmo. Assim como nós temos no dicionário. O que acontece no dicionário? É uma palavra que vai ser explicada através de outra palavra. Assim como se nós tivéssemos uma letra de música e nessa letra de música tivesse falando sobre música, sobre fazer música e tal. Então, seria a função metalinguística, quando a própria linguagem se explica. A gramática de língua portuguesa é metalinguística, porque é a língua portuguesa explicando a língua portuguesa. Então, nesse texto, coexistem duas funções. Estão presentes duas funções. A poética é a metalinguística porque está evidenciado o código e a poética porque está evidenciada a mensagem. Espero ter respondido vocês. E agora eu gostaria vamos voltar aqui, que eu gostaria de comentar um pouquinho da atividade de percurso que vocês vão ter lá no AVA, tá? Então, a partir de hoje, está disponível lá no AVA uma tarefa para vocês fazerem, né? Essa tarefa, ela envolve os conteúdos que foram estudados nessa aula e o que consiste? Vocês, além dos conteúdos estudados em sala, vocês podem pesquisar, né, mais a respeito dos conteúdos dessa aula, as funções da linguagem, os elementos da comunicação, ortografia, pontuação, enfim. E a tarefa você vai observar na sua cidade, onde você mora, panfletos, fachadas, escritos que tenham problemas, que não estejam respeitando a gramática normativa, que tenham problemas de concordância, problemas de ortografia, de regência, qualquer um desses problemas. Você identificou? Pega o seu celular, vai lá, tira uma foto. Se quiser tirar uma selfie também, desde que mostre a frase, né, não tem problema. Tira uma foto e posta lá no AVA. E além de colocar a foto, você tem que escrever um pequeno texto explicando, né, qual é o problema que está lá naquele texto que você tirou a foto. E corrigir, tá? Por exemplo, tinha lá, nós vai.
né? Faz de conta. Aí você tirou a foto lá do texto Nós Vai. E explica lá por que está errado. Ah, tem um erro de concordância, porque o correto seria Nós Vamos. Então, seria isso para você fazer, tá? Se você quiser pegar da internet alguma foto de placa, né? Placa tem muito, gente. Então, assim, pode pegar da internet? Pode, mas desde que você mencione a fonte, tá? Coloca lá o link do site de onde você tirou, né? Que a foto não foi você quem fez a foto. Você tirou da internet, explique lá a fonte e também com as suas palavras, não é para copiar da internet, diga qual é o problema e apontar a solução, tá bom? Por hoje é só. Até mais.